Você não nasceu fraco. Você foi treinado para evitar qualquer coisa que pareça difícil. E é por isso que hoje tanta gente desaba por tão pouco. Se tirassem o conforto da sua rotina agora, o celular, a dopamina fácil, a validação, a previsibilidade, você ficaria de pé ou entraria em pânico? Não tenta responder bonito. Responde com honestidade. A gente vive na era da facilidade absoluta. Você compra sem sair de casa, come sem cozinhar, se distrai sem pensar, recebe estímulos sem pausa. Só que, junto com essa facilidade, veio uma consequência que quase ninguém admite. A mente perdeu tolerância ao desconforto. O problema não é tecnologia. O problema é o jeito como você se acostumou a usar a tecnologia para fugir de tudo que incomoda. E quando você foge demais, você fica inútil para a vida real. Existe uma diferença brutal entre ser fraco e ter sido condicionado à fraqueza. A maioria das pessoas nunca foi testada de verdade. Não estou falando de filme, nem de frase de efeito. Estou falando de ser colocado diante de uma perda, de um não, de uma crise, de uma solidão. E ainda assim, manter direção. Muita gente nunca passou tempo suficiente sem muleta para descobrir do que é capaz. Aí vem o primeiro grande desconforto. Uma crítica, um término, uma queda financeira, um fracasso. E a estrutura interna colapsa. Não porque a pessoa nasceu incapaz, mas porque ela nunca treinou resistência. Facilidade constante cria uma ilusão perigosa. Você acha que é forte enquanto tudo está funcionando. Só que força que depende de circunstância favorável não é força, é conforto. Você só funciona quando o mundo colabora, quando está tudo controlado, quando ninguém te contraria, quando a rotina está perfeita. A pergunta que ninguém quer encarar é simples. Se o ambiente parar de te favorecer, sua identidade permanece intacta. Ou você só é disciplinado quando está fácil. Aí entra a anestesia emocional. Nós não estamos ficando frágeis por falta de informação. Informação tem demais. O que falta é capacidade de sustentar desconforto sem correr para a fuga. Surge tédio e você pega o celular. Surge frustração e você abre outra aba. Surge dor e você procura qualquer coisa que te distraia. Você não aprende a processar emoções difíceis. Você aprende a empurrar para baixo do tapete. E quanto mais você empurra, mais frágil você fica. Porque uma hora a conta chega. Antigamente, esperar fazia parte da vida. Silêncio fazia parte da vida. Tédio fazia parte da vida. Hoje, qualquer incômodo parece intolerável. Você não aguenta um minuto de desconforto sem querer anestesiar. Só que crescimento exige fricção. Disciplina exige atravessar momentos em que você não está com vontade. Evolução exige suportar o processo sem a recompensa imediata. Construir algo relevante exige passar por fases em que nada é agradável. E mesmo assim, continuar. Uma mente anestesiada só funciona no prazer imediato. E isso é a receita perfeita para uma vida pequena. E tem uma fragilidade ainda mais perigosa, porque ela é invisível. Ela não aparece no corpo, não aparece na roupa, não aparece no discurso. Você pode treinar, pode postar coisas sobre disciplina, pode falar firme e ainda assim ser emocionalmente frágil. A fragilidade moderna não grita. Ela sussurra. Ela aparece quando você precisa de aprovação para agir, quando uma crítica destrói seu dia,
Quando o silêncio de alguém vira rejeição na sua cabeça, quando a ausência de aplauso parece fracasso, isso é dependência externa, sustentando um eu interno fraco. Você acha que está buscando reconhecimento, mas está terceirizando sua identidade, está entregando seu valor para o julgamento alheio. Você vira refém de opinião. E opinião muda todo dia. Um elogio te levanta. Uma crítica te derruba. Uma curtida te dá energia. Um vácuo te dá ansiedade. Você entende o quanto isso é humilhante? Você não está vivendo por convicção. Você está vivendo por reação. E uma mente forte não é a que nunca sente impacto. É a que não se define por impacto. Agora, olha para você e responde. Se amanhã ninguém reconhecesse seu esforço, você continuaria? Se ninguém aplaudisse sua disciplina, Boque manteria. Porque tem algo ainda mais perigoso do que a validação. A obsessão por segurança. Você foi ensinado a buscar segurança em tudo. Segurança financeira, relacionamento previsível, rotina controlada, ambiente sem risco. Não tem nada errado em querer estabilidade. O problema começa quando segurança vira dependência. Quando você precisa que tudo permaneça estável para você se sentir bem. Aí acontece o paradoxo. Quanto mais você tenta eliminar qualquer chance de perda, mais medo você desenvolve de perder. Segurança excessiva não gera paz, gera apego, e apego gera ansiedade. Quando sua estabilidade está construída em garantias externas, qualquer instabilidade vira ameaça existencial. Perder dinheiro vira pânico. Perder status vira crise de identidade. Perder alguém vira colapso. Só que o problema não é a perda. O problema é o apego à fantasia de que você não pode perder. A realidade é instável por natureza. Tentar controlar tudo é a forma mais rápida de virar escravo do medo. Você vive tenso. Não porque a vida é cruel, mas porque você acha que precisa de certeza para ficar em paz. A virada começa quando você entende que resiliência não é dom. Resiliência é treino. Do mesmo jeito que músculo atrofia sem carga, sua capacidade de suportar pressão atrofia sem desafio. Se tudo na sua vida é confortável, previsível e ajustado para evitar fricção, você não está preservando energia, você está enfraquecendo sua estrutura. O mundo não vai se adaptar à sua fragilidade. Vai ter perda, vai ter rejeição, vai ter crítica, vai ter fracasso. E quando isso acontecer, você não reage com a força que gostaria de ter. Você reage com a força que treinou. A maioria quer virar forte no dia da crise. Não funciona assim. Força emocional é construída antes. É construída no treino. É construída quando você escolhe não fugir. Quando você começa a encarar a pressão como parte do processo. Quando o que antes parecia ameaça começa a parecer desafio. E desafio desenvolve identidade. Existe uma prática que parece dura, mas é libertadora. Simular a perda. Imaginar perder dinheiro, perder status, perder conforto, perder aquilo que hoje você trata como indispensável. Não é pensamento catastrófico. É treino mental. O medo cresce no desconhecido e diminui na familiaridade. Quando você visualiza a perda e percebe que ainda dá para continuar de pé, você separa duas coisas que quase sempre estão misturadas: circunstância e identidade. Você pode perder coisas externas e continuar íntegro. E quando você entende isso, você para de agir por medo e começa a agir por escolha. A partir daí, você entra no treino do desconforto voluntário. Força
não nasce só da adversidade inevitável. Ela nasce principalmente da adversidade escolhida. Existe diferença entre sofrer, porque a vida te empurrou, e se expor ao desconforto, para não virar refém. Um banho frio não é sobre temperatura. É sobre reação. É sobre ensinar sua mente a não negociar com o incômodo. Ficar em silêncio quando você quer explodir é treino. Manter disciplina quando ninguém vê é treino. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, é treino. Cada vez que você suporta algo que antes evitaria, você enfraquece o padrão antigo de fuga e fortalece o padrão novo de firmeza e tem um nível acima. O poder estratégico da escassez. Reduzir excessos voluntariamente não é punição, é refinamento. O problema é precisar de muito. É aqui que Diógenes entra como símbolo, não como curiosidade. Ele não era excêntrico por acaso. Ele era estratégico. Enquanto a sociedade acumulava posses para se sentir segura, ele reduzia necessidades para se tornar invulnerável. Dormir em um barril era independência. Caminhar descalço no frio era treino. Jogar fora a tigela ao ver uma criança bebendo com as mãos era clareza. Ele entendeu que quanto menos você precisa, menos pode ser controlado. Você vive cercado de abundância artificial, estímulo constante, consumo imediato, prazer sob demanda. Quanto mais disponível tudo está, menos valor você percebe e mais você precisa para se sentir vivo. Escassez imposta vira sofrimento. Escassez escolhida vira clareza. Quando você limita distrações, sua mente fica mais nítida. Quando você reduz consumo, sua percepção fica mais afiada. Quando você corta excesso, sua dependência diminui. O problema nunca foi ter muito. A verdadeira prisão não está na falta, está na dependência. Você não precisa viver isolado para ser livre. Você precisa parar de ser refém. E agora vem o medo, que prende muita gente. O medo de parecer fraco. Existe algo mais forte do que medo da dor, que é o medo da exposição. Muita gente não deixa de agir por incapacidade, deixa de agir por medo de parecer ridículo, inexperiente, insuficiente. O fracasso dói, mas o julgamento parece insuportável. A pessoa se contém, se reduz, se protege. Só que ao tentar preservar a imagem de força, ela nunca desenvolve força real. Começa a agir para manter reputação, não para construir caráter. E aí, vira uma vida inteira tentando parecer, sem se tornar. Você também foi condicionado a achar que felicidade deveria ser permanente. Só que isso é uma armadilha. Sem contraste, nada tem peso. Sem dificuldade, não existe conquista de verdade. Quando você tenta eliminar a dor, você elimina também o significado. A maturidade começa quando você entende que desconforto não é erro do sistema. É parte do processo. Você não precisa buscar sofrimento, mas precisa parar de fugir dele. Força não nasce na euforia. Nasce quando você atravessa fases difíceis sem perder direção. Caráter não é o que você declara, é o que sobra quando a pressão aperta. Enquanto tudo está favorável, qualquer um parece confiante. Enquanto tem aplauso, qualquer um parece disciplinado. Enquanto tem conforto, qualquer um parece equilibrado. Mas quando surge crítica, perda e frustração, a identidade real aparece. A pressão revela onde você ainda depende demais, onde você ainda teme demais, onde você ainda precisa provar demais. E isso é útil porque cada pressão
é chance de reforçar a identidade. Toda vez que você escolhe agir com firmeza, apesar da tensão, você constrói evidência interna. E evidência vira confiança. Se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Foco estoico. Liberdade de verdade nasce quando você não depende emocionalmente do que pode ser tirado de você. Não depender não significa não se importar. Significa não ser refém. Você pode amar sem se anular. Pode prosperar sem se apegar. Pode conquistar sem temer perder. Quanto menos coisas controlam seu estado emocional, mais controle você tem sobre si. As escolhas parecem pequenas, mas elas formam um padrão. E o padrão forma uma identidade. Agora olha para o que foi dito e entende a decisão central. Você quer conforto ou quer caráter? Conforto entrega alívio rápido, mas cobra autonomia. Caráter exige esforço, mas entrega liberdade. A vida vai continuar testando você. A única variável é como você responde. O excesso de facilidade não destrói de uma vez. Ele enfraquece lentamente, dia após dia, escolha após escolha. Quando você aprende a operar bem com pouco, tudo o que vem a mais vira bônus, não necessidade. Só que essa liberdade não acontece em uma virada mágica. Ela nasce no cotidiano. Você não fica fraco por causa de um grande evento. Você fica fraco por pequenas concessões repetidas. No instante em que o despertador toca. No momento em que você pode se posicionar ou se calar por medo. Na hora em que precisa agir e começa a negociar com a própria disciplina.